Olá, hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo de história, falando mais especificamente sobre a unificação tardia da Alemanha. Semana passada falamos da Itália. Essa semana falaremos da Alemanha, que estão muito interligadas uma com a outra. Então, agora nós precisamos entender como se dava a divisão daquele território naquela época. Então, o terreno que hoje nós conhecemos como a Alemanha, ele era dividido em pequenos territórios e esses pequenos territórios eram governados por pessoas diferentes. Então, você tinha uma grande dificuldade de unir todo esse povo, mesmo eles falando a mesma língua e tendo as mesmas culturas. Entretanto, um território que era muito poderoso, que era um dos maiores até então naquela época, que era a Prússia, tomou esse primeiro passo de poder ter essa iniciativa de poder estar unificando toda o Império Alemão. Bom, assim nós podemos destacar três principais características que levaram à unificação da Alemanha. A primeira foi o nacionalismo alemão, onde eu já falei, já comentei, né, que por mais que eles fossem separados, eles ainda falavam a mesma língua, ainda tinham as mesmas culturas, então eles ainda se viam como um povo vindo da mesma origem. Então era mais fácil unir todo esse povo. O segundo, a ascensão do liberalismo, que era a favor, né, da pró-democracia, que estava ganhando força. E o terceiro, que seria transformações econômicas, que foi aonde a gente teve a introdução de indústrias e onde foi que nós tivemos uma grande evolução nas forças militares, que foi possibilitando essa unificação. Bem, então nós temos esses dois personagens que foram muito impactantes para essa mudança. O primeiro, que foi Guilherme I, que até então era o rei da Prússia, mas que mais tarde viria a ser o imperador. E nós tivemos o Otto von Bismarck, que era o braço esquerdo do Guilherme I e que, através do Otto, com as suas políticas, ele conseguiu reverter a balança de poder, enfraquecendo seus vizinhos, que eram a França e a Áustria, através de guerras arquitetadas por ele, onde você teve um grande desenvolvimento tecnológico na força militar da Alemanha para poder estar vencendo essas guerras e enfraquecendo o lado adversário. Essas guerras, elas foram as guerras da Dinamarca de 1864 e também tivemos a guerra austro-prussiana de 1866. Nós tivemos também a guerra franco-prussiana de 1870 a 1871 e a partir dali, a partir de vencer essas três guerras, nós tivemos a proclamação alemã. A Guerra da Dinamarca foi um ponto interessante, onde o Otto ele arquitetou uma união com a Áustria para poder ver como estava o poder de armamento da Áustria. A partir desse momento, a partir dessa análise que a Prússia fez em cima da Áustria e viu que era possível ter uma vitória, eles deram início à guerra contra a Áustria, que foi a Austro-Prussiana, a Guerra Austro-Prussiana. A partir dali, com o desenvolvimento tecnológico que teve a Prússia, então nós tivemos uma guerra bastante fácil, porque você pode ver, foi de 1866 e só naquele ano. Então foi uma guerra bastante rápida, pois havia uma superioridade muito grande da Prússia. A partir dali, a França, que queria impedir esse crescimento da Alemanha, foi e entrou em guerra contra a Prússia. Sendo assim, a Prússia, que já estava muito treinada, já havia ganhado duas guerras e também
já tinha feito um grande avanço é, na sua tecnologia militar, então teve certa facilidade para vencer a França também, que só durou um ano essa guerra, né? Logo em seguida foi proclamado o Império Alemão. Então, agora vale a pena a gente pontuar quais foram as consequências dessa unificação. Então, essa unificação, ela foi muito importante porque ela mudou a balança de poder daquela época, onde você tinha a França como uma grande potência, mas que foi derrotada de uma forma muito rápida, muito avassaladora. Nós tivemos a Áustria, que até então era um dos reinos mais poderosos daquela época e também foi derrotada com muita facilidade. Então, a Alemanha mostrou que até o avanço tecnológico para aquela época foi muito decisivo na sua, na sua, no seu, nas suas vitórias e transformou a Alemanha como uma potência. Entretanto, por outro lado, a derrota que a França sofreu para a Alemanha gerou um sentimento nos franceses de uma vingança contra os alemães, que mais tarde, depois que a gente terminasse a Primeira Guerra Mundial, viria uma série de sanções exigida pela França, visto que teve esse sentimento de vingança que mais tarde, que mais tarde viria a gerar a Segunda Guerra Mundial. É muito importante vocês entenderem que essa, essas guerras de unificação que a Alemanha teve serviram para poder estar dando início à Primeira Guerra Mundial e em seguida à Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, essas foram as referências usadas para poder estar dando essa aula. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Peço que vocês também possam estar seguindo a gente na página do Facebook para poder estar acompanhando os materiais conforme foram lançados. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.